Oi, pessoal, voltamos para fazer os nossos exemplos do capítulo 5. São muitos, como vocês podem ter visto, provavelmente vocês repararam que no capítulo 4 nós tínhamos 8 exemplos, isso tomou bastante tempo. Eu vou tentar ser mais ágil, vou tentar resolver de forma mais direta, me apegando menos aos detalhes, com relação a algarismos significativos, principalmente, porque eu acho que eu já reforcei bastante esse ponto. Se você ainda tem dúvida, volte nos vídeos anteriores, volte nos exemplos anteriores e revise isso por você mesmo, tá bom? É importante, não é porque eu não estou falando que não é importante, simplesmente porque se a gente ficar perdendo muito tempo com explicações repetitivas, a gente não avança. Então, exemplo 5.1. Só um segundinho. Ponto. Eu só estou arrumando uma coisa na minha tela aqui. Nas partes A, B e C da figura abaixo, uma das duas forças agem sobre um disco metálico que se move sobre o gelo sem atrito ao longo do eixo X. É um disco de hóquei. Esse esporte não é familiar para a gente, mas nos Estados Unidos e Canadá é bem famoso. Então, esse disco metálico se move sobre o gelo sem atrito em um movimento unidimensional. A massa do disco é 0,20 kg. As forças F1 e F2 atuam ao longo do eixo X e têm módulos F1 igual a 4,0 newtons e F2 igual a 2,0 newtons. A força F3, que aparece só nesse desenho aqui de baixo, faz um ângulo de 30 graus com o eixo X e tem módulo de 1 newton. Qual é a aceleração do disco em cada situação? Então a ideia é fazer o que nós chamamos de diagrama de corpo livre. O que nós fazemos é um diagrama de corpo livre. O que isso significa? Significa isolar cada corpo do seu sistema e avaliar as forças agindo sobre ele. Nesse caso, nós temos um único corpo, que é o disco metálico, e as forças já estão desenhadas aqui. É isso que ele está mostrando. Esse é o diagrama de corpo livre de cada um. O que a gente pode fazer só para simplificar, quando você fizer o seu diagrama de corpo livre, é ao invés de fazer um desenho complicado assim, faça um pontinho representando o centro de massa e aí você coloca quem é a força em cada direção. Então, por exemplo, aqui, força F1. Aqui nós temos F1, que é a mesma força de cima, mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. E você introduz F2 do outro lado. E por fim, você tem F2 para a esquerda, igual a de cima. E aí, F3 aqui para baixo, fazendo um ângulo θ. Então, isso são diagramas de corpo livre. E a ideia de calcular a aceleração em cada um desses casos é aplicar a segunda lei de Newton, que me diz o seguinte: a força resultante agindo sobre um corpo é igual à sua massa vezes a sua aceleração. E quem é a força resultante? É a soma, então vou aqui utilizar o símbolo de somatório. É o somatório, vou colocar aqui um índice I, de todas as forças I que atuam sobre este corpo, quantas existirem. Bom, uma ou duas, como são esses casos aqui, ou 3 ou mais. Ok, então na situação A, quantas forças estão agindo sobre o corpo? Apenas uma. Então, a força resultante
é igual a F1. E como eu vou escrever esse F1? Ele está na horizontal e x é positivo para a direita, ou seja, no meu sistema de coordenadas, eu não preciso de y, mas eu sempre desenho para marcar o zero. Se x é positivo para a direita, então I está apontando para cá, I versor. Cuidado que esse daqui é um I de somatório. Eu podia ter usado outra letra aqui, eu poderia ter usado N, né? Acho que até melhor se eu usar outra letra aqui. A soma N da enésima força. Pronto, melhor. Então, quem é F1? Voltando. É o módulo de F1, que foi dado aqui no enunciado, que multiplica I, porque ele tem a mesma direção e o mesmo sentido de x. Então, esse é o vetor força. Eu pus flechinha aqui, então eu prometi que isso é uma grandeza vetorial. Do lado de cá eu tenho um vetor. Toda vez que tem flechinha de um lado, tem que ter vetor do outro, como aqui na segunda lei, como em todos os casos. Essa é a única força. E eu quero a aceleração. Então, substituindo isso na segunda lei, fica assim. Aonde eu tenho força resultante, eu já sei que a única força resultante é F1. Então, é F1 em módulo vezes I. Isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Como eu quero a aceleração, é bem simples, eu passo a massa dividindo. Se eu quisesse a massa, era mais complicado, eu tinha que fazer um outro tipo de comparação para não passar o A dividindo, porque eu não posso nunca dividir por vetor. Mas como eu quero a aceleração, a minha situação é simples. Eu tenho que A é igual, passo M dividindo, a F1 dividido por M vezes I. Isso aqui é um número. Isso é um vetor. Quem é esse número? Quem é F1? F1 é 4 newtons. E newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Quem é a massa do disco? É 0,20. 0,20. Tudo isso vezes I. Dividir 4 por 0,20 é a mesma coisa que fazer 4 vezes 5. Sabia disso? Claro que sabia, né? Acontece que... Estou abrindo aqui. Acontece que 0,2 é 1/5. E dividir por 1/5 é a mesma coisa que multiplicar por 5. Então, 4 dividido por 0,2 é a mesma coisa que 4 vezes 5, 20. Com dois algarismos significativos, isso é simplesmente 20, sem casa nenhuma após a vírgula. Vezes I, e a unidade é metros por segundo ao quadrado. Então, esse é o item A. Agora, item B. No item B, a minha força resultante é a soma dessas duas. Está cada uma para um lado. Então, é a soma de vetores. Ó. F1 vetor mais F2 vetor. F1 vetor eu já sei quem é. É F1 vezes I. E quem que é F2 vetor? F2 vetor é o módulo de F2, que foi dado ali, módulo de F2. Na direção I, ela também está na direção X, aliás, todas, né, com exceção de F3, vai estar. Porém, está no sentido contrário, né? Ela está apontando no sentido contrário do sentido positivo de X. E eu represento isso colocando um sinal de menos para inverter o sinal do I. Para inverter, perdão, o sentido do I. Então, quem é a força resultante? A força resultante é F1 vetorial, então ela é F1I mais F2 vetorial, que é menos F2I. Mais com menos, menos. Eu posso pôr o I em evidência e você vai perceber que vai ficar F1 menos
F2, que é aquilo que você estava acostumado a fazer lá no seu ensino médio, sem vetores. Em uma dimensão você pode fazer isso sempre, porque afinal, se todo mundo tem i, é a mesma coisa que não levar em conta o i, deixar ele de escanteio aqui no cantinho e fazer a conta só com os módulos. Mas carregar o vetor do jeito que a gente está fazendo aqui é um bom exercício para quando nós formos fazer problemas em 2 e 3 dimensões, e a gente vai chegar lá daqui a pouco. Agora que eu sei a força resultante, eu vou aplicar de novo a segunda lei. A segunda lei me diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante é essa daqui. F1 menos F2i é igual a massa vezes a aceleração, vetor de um lado, vetor do outro. Isolando a aceleração, eu tenho que F1 menos F2 dividido por m. Isso aqui na direção i. Então, se essa aceleração vai ser no mesmo sentido que i ou no sentido oposto de i, depende de quem é maior. Se F1 for maior, essa subtração é positiva e a aceleração no mesmo sentido que i. Se F2 for maior, quer dizer que ele está puxando com mais força para a esquerda. Essa subtração vai dar negativo, porque F2 vai ganhar. E aí a aceleração vai ser para a esquerda também, que é o sentido negativo de i. Substituindo valores, F1, 4 newtons, F2, 2 newtons, tudo isso dividido por 0,20. Portanto, dá 2 dividido por 0,20, que é a mesma coisa aqui, 10. Só tem um probleminha aqui. Volta no túnel do tempo. Se aqui tem vetor, do lado de cá eu preciso cumprir a promessa e pôr um vetor também. Não pode se esquecer disso, como eu acabei de fazer, mas eu percebi meu erro a tempo. E a vida é assim, gente, ninguém é perfeito. Ninguém falou que vocês não podem errar nunca. Mas quando você tem tudo que você precisa saber na sua cabeça, quando o seu estudo é aprofundado e completo de forma suficiente, é como se tocasse um alerta vermelho na sua cabeça dizendo, tem algo errado. E aí você volta para ver o que é que está errado. Ok, item C, a gente vai ter esse F3 para baixo, que tem um ângulo θ de 30 graus. Bom, vamos vir para cá. Item C. No item C eu vou fazer um desenho. Vou fazer o diagrama, porque tem algumas coisas que a gente vai ver melhor com o desenho aqui na nossa frente. Eu tenho F2 para a esquerda e do lado de cá eu tenho F3 com esse ângulo θ aqui. Acontece que agora, apesar de eu já saber quem é F2 vetorial, para saber F3 vetorial, eu preciso saber as duas componentes. Então, F3 vetorial vai ter uma componente F3x na direção i, mais uma componente F3y na direção j. Os outros também tinham F1 e F2, só que j era 0. Agora não é mais 0. Por isso que era fácil escrever todo mundo com i. Quem são essas componentes? Vai vir da decomposição. Na direção x, eu tenho F3 com o ângulo, cosseno de θ. E na direção y, eu tenho F3 seno de θ. Então, quem que é quem? F3x é igual a F3 cosseno de 30 graus, que eu vou escrever já já, por enquanto eu vou deixar só θ. E F3y é igual a F3 seno de 30 graus, seno de θ. Bom, sabendo que θ
como eu estava dizendo, é igual a 30 graus, eu posso representar isso por raízes, né? Esse ângulo aqui é um dos ângulos que ajuda a gente um pouco. Então, seno de 30 é igual a meio, e cosseno, eu escrevi θ aqui, mas é 30. Cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. Cadê minha borracha? Ele vai fazer só um apago, vai apagar grandão, né? Pronto. E quem é F3? Ele falou o valor do lado de cá. F3 é 1 newton. Portanto, F3 é 1 newton vezes raiz de 3 sobre 2, e com dois algarismos significativos. Isso daqui é 0,87 newtons. Do lado de cá, eu tenho 1 vezes meio, isso dá 0,50 newtons. Tudo com dois algarismos significativos, como eu tinha esse daqui. Ok, agora eu posso substituir isso no meu vetor. Então, quem que é o meu vetor? F3. Ele é 0,87i mais 0,50 J newtons. E agora eu vou montar a força resultante. Então, a força resultante mais fácil para eu escrever no meio da tela. A força resultante é F2, olha aqui no corpo, F2 vetor mais F3 vetor. E aqui começa a aparecer as vantagens de você usar vetor. Se eu não estivesse usando vetores, eu teria que me preocupar quem que está para um lado, quem que está para o outro, botar um sinal aqui. Eu não preciso fazer nada disso quando eu estou trabalhando com vetor. É sempre soma. A segunda lei é sempre soma de vetores. E agora você vai escrever quem que é quem. Então, quem que é F2? Nós fizemos do lado de cá, ó, quem era F2 vetor. Olha aqui, ó, com a caneta do unicórnio. F2 vetor é menos o módulo de F2 e pronto, só isso. Quem é F3 vetor? Eu vou escrever na forma de vetor, tá bom? É mais F3 cosseno de θ e mais F3 seno de θ J. Eu acabei de perceber um erro, tá bom? Vamos voltar um pouquinho. Acabei de perceber um probleminha, um erro meu aqui, ó. De novo, é o alerta vermelho tocando na cabeça. Essa componente daqui de baixo, o problema é o seguinte, este ângulo não é 30 graus, porque ele é para baixo. Ele é 30 em módulo. Mas quando ele está para baixo assim, na verdade esse ângulo ele é menos 30 graus. Cosseno de 30 não muda nada, mas seno de menos 30 é menos meio. Portanto, aqui é menos 1. Portanto, aqui é menos meio e aqui em cima esse sinal não é mais, é menos. E faz sentido porque essa componente é para baixo. Y é positivo para cima, essa componente é para baixo. Muito bem, eu percebi isso na hora que eu estava fazendo, que esse cara tem sinal de menos e esse aqui não tinha.
Eu vou montar literal. Apesar de eu ter feito essa conta aqui, eu vou montar literal e vou colocar os valores só no fim. Então, quem que é a força resultante vetorial? Ela é em I. Então, vamos pôr I em evidência. Em I, ela é menos F2 mais F3 vezes raiz de 3 sobre 2. Mais, em J, ela é, não mais, sim, menos. Ela é menos F3 vezes meio J. Essa é a força. Por que eu escrevi assim em vez de colocar número? Porque vai ficar mais fácil para equacionar com a aceleração e também por causa daquela conversa de sempre. Não vamos deixar arredondamentos acumularem por aí. Então, pela segunda lei, isso daqui é igual a massa vezes a aceleração. Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Portanto, tudo isso daqui é igual a massa vezes a aceleração. E eu quero aceleração. Então, se eu quero aceleração, é só pegar a força resultante que está ali em cima, não vou escrever de novo por enquanto, e dividir pela massa. E aí você pode falar assim, caramba, como que eu vou sair dessa? Ó, 1 sobre m que multiplica tudo isso que está aqui em cima. Se eu escrever os positivos primeiro, só para ficar bonitinho, isso daqui é raiz de 3 sobre 2 F3, só para ficar mais legível, né? Bonitinho. F2 menos F2 e menos F3 sobre 2 J. Olha isso. Como que eu saio disso? Quem é a aceleração? É o seguinte, I com I, J com J, é sempre assim. A aceleração do lado de cá, ela também tem duas componentes. Se aqui eu tenho I, aqui eu tenho J, aqui eu também tenho I e J. Então, se eu abrir a aceleração, vocês vão ver que a aceleração também é um AX na direção I mais um AY na direção J. E para que isso seja igual ao que está aqui em cima, só é possível se I, tudo que está com I for igual a tudo que está com I, e tudo que está com J for igual a tudo que está com J. Só assim que isso é possível. Então isso daqui só é igual a tudo que está aqui em cima, se esse é igual a esse e essa componente y é igual a essa. Portanto, como eu sempre digo, vetor nada mais é do que uma lista de coisas. Se eu vier aqui para cima, quem é AX? É tudo que acompanha o I. Então, AX é 1 sobre m, lembra que o m está aqui fora, 1 sobre m, que multiplica raiz de 3 sobre 2, F3 menos F2. E a y é igual a 1 sobre m, que multiplica menos F3 sobre 2. Agora, do lado de cá não tem vetor, nem aqui, nem aqui, nem aqui. É tudo escalar, porque eu já igualei componentes de um lado com componentes do outro. E agora sim eu vou colocar valores, tá bom? Só nesse momento eu vou colocar valores. Os cossenos já estão representados aqui pelo raiz de 3 sobre 2, os senos já estão representados pelo meio. Então, de fato, eu só vou colocar valor mesmo. Isso aqui vai ficar assim. 1 sobre a massa, que é 0,20, que multiplica aqui em cima F3, que é 1 newton, vezes a raiz de 3 sobre 2, menos F2, que eram 2 newtons.
Então aqui em cima, raiz de 3 sobre 2 dá 0,80 alguma coisa, como eu tinha mostrado antes para vocês. Como 2 é maior, essa subtração vai dar negativa. Só que esse cara aqui, ele tem duas casas decimais. Olha a complicação. Esse cara aqui, quando eu fizer essa multiplicação, eu vou obter 0,87. Lembra? Eu fiz ali atrás. Tem duas casas decimais. Quando eu for subtrair esse daqui, esse aqui só tem uma. Então essa casa decimal morre. Portanto, o resultado dessa subtração só tem uma casa decimal. E seria menos 1,1. Dá 1,13 alguma coisa, mas o resto você tem que ignorar. E quando eu faço isso daqui dividido por 0,2, esse aqui tem dois algarismos, esse aqui também, o resultado dá menos 5,7 metros por segundo ao quadrado. Aceleração, lembra? Não vai trocar unidade, não. Aqui, nós temos menos F3 é 1,0 dividido por 2 vezes a massa, que é 0,2. 1 dividido por 2 é 0,5, e isso aqui é 0,5 vezes 5. Então, dividido por 0,2, isso daqui é menos 2,5 newtons. Newtons não, metros por segundo ao quadrado. É mais fácil quando não tem soma e subtração, para ver os algarismos significativos. E aí a resposta da aceleração, nesse último caso, vetorial, a gente reconstrói quem é cada componente. Os dois têm um sinal de menos, então eu posso pôr menos em evidência. E fica 5,7. 5,7. E mais 2,5 J. Tudo isso em metros por segundo ao quadrado. Agora, antes de eu passar para o próximo, um comentário final. Essa aceleração, ela está em diagonal para a esquerda e para baixo, porque os dois são negativos, né? Ela está contra o y e contra o x ao mesmo tempo. Mas se você olhar na figura, o que está acontecendo aqui? Por que está puxando para cá, mas a aceleração está para cá? Então tem dois comentários a serem feitos aqui. Eu vou até aumentar um pouco o zoom. Primeiro, se você olhar na figura original e não na minha, o F2 é maior. Então é óbvio que ele está indo para a esquerda, porque o F2 cancela a pequena componente x que o F3 tem, então para a esquerda ganha. Como eu não tenho nenhuma força para cima, apenas para baixo ganha automaticamente. Por isso que a aceleração é nessa direção. Agora, faz sentido acelerar contra o chão? Não. Faz sentido nenhum acelerar contra o chão. Só que, a menos que eu esteja enganado, nesse ponto, ele ainda não falou nada de força normal. Ele ainda não falou nada de força de apoio. E ele não falou mesmo. Então ele não está acelerando para baixo, porque ele não consegue acelerar contra o chão. Ele não consegue penetrar no chão. Existe uma outra força aqui que você não está vendo. Existe uma força aqui para cima que vem da resistência do solo, do gelo nesse caso, e ela vai sempre cancelar qualquer tentativa do bloco penetrar no gelo. Ou seja, quando eu levo em conta essa terceira força, a força normal, que não foi colocada no problema, e cancela essa componente, com 3 forças, eu teria uma aceleração só para cá. Nada de componente para baixo. Como ele não falou disso ainda, eu, de propósito, não considerei, mesmo que não faça sentido físico ter um bloco ali, um disco de metal tentando penetrar no gelo, tá bom? Ok. 2. Peraí, estou só me arrumando aqui. Nossa, meia hora para fazer o primeiro. Na vista superior da figura que está aí abaixo, uma lata de biscoitos de 2 kg é acelerada a 3 metros por segundo ao quadrado. Está aqui a aceleração. Na orientação definida por A vetor,
em uma superfície horizontal sem atrito. Então ele está em cima de uma mesa ou de um bloco de gelo, alguma coisa que não tem atrito, você está vendo de cima. A aceleração é causada por 3 forças horizontais, das quais apenas 2 são mostradas, F1 de 10 newtons e F2 de módulo 20 newtons. Quem é a terceira força? Na notação de vetores unitários e na notação de módulo ângulo. Eu vou ser bem sincero, por questões de limitação de tempo, eu não vou fazer módulo ângulo, vocês sabem fazer, tirar o módulo e calcular o ângulo pela tangente, observando os sinais dos quadrantes. Eu vou fazer só por vetores unitários, tá bom? Depois vocês chegam um no outro a partir daí. Vamos lá. O que eu estou falando aqui? Eu tenho aceleração para cá, tá vendo? Então o que eu sei? Eu sei, pela segunda lei de Newton, que a força resultante também tá para cá. Como que eu sei isso? Eu sei porque a força resultante sempre é paralela à aceleração, sempre tem a mesma direção, o mesmo sentido que a aceleração. Então, se a força resultante está para cá, está faltando uma força aqui. Se eu decompuser, se eu fizer a decomposição de F1, você vai ver que F1 está aqui, ele tem uma componente para cá e uma componente para cá. Esta componente vai cancelar uma parte dessa, até aí tudo bem. E, por outro lado, eu tenho que ter, bom, se eu tenho essa componente para a esquerda, como que essa força termina para a direita? Porque eu tenho que ter alguma coisa do lado de cá, puxando forte, para que quando eu cancelar uma parte dessa componente com essa, sobre isso daqui. Então, como que eu resolvo isso? Montando a força resultante sem saber quem é F3. Eu vou dizer para vocês que F3 é F3i, perdão, F3xi mais F3yj. E eu vou calcular a força resultante como se eu soubesse quem eles são. Quem são as outras forças para poder calcular a força resultante? F1. Olha lá quem é F1. F1 tem esse ângulo aqui, ó. Eu vou fazer direto aqui. Tem componente x e y. X é para a esquerda, y é para baixo. Então as duas são negativas. E sabendo que aqui é 30 graus, então quem é F1x? Ela é F1 em módulo vezes cosseno de 30, até aqui tudo bem, só que cosseno de 30 vai dar positivo, porque é como se esse 30 estivesse nesse quadrante, isso não é verdade. Então eu vou colocar o sinal de menos com a mão. Eu sei que tem que ser negativo, porque tem que estar para trás, para a esquerda. Isso aqui na direção I, mais, ou melhor, menos, porque é para baixo, F1 seno de 30 J. Então, substituindo quem que é quem aqui, esse aqui é menos raiz de 3 F1 sobre 2 I, e esse daqui é menos F1 sobre 2 J. Então, esse é o F1. Aí, F2. O F2 é só na direção I. Então, F2 é o módulo de F2 na direção J. Eu falei I, não, era Y. Na direção J, positivo. Aqui estão minhas 3 forças. Quem é a força resultante? É a soma das 3. E como eu falei no exemplo anterior, soma de vetor, eu não preciso ficar me preocupando com o sinal. Soma é sempre soma. Como a segunda lei é uma soma, eu só tenho que somar esses 3 caras. Então, quem é F1? Menos raiz de 3 sobre 2 F1 i menos F1 sobre 2 J. Quem é F2? Isso aqui é mais
F2J. Quem é F3? Agora sim. F3 é a minha incógnita. Então, eu vou somar do jeito que está, sem saber quem são essas componentes. F3xi mais F3yj. Vou isolar i's e j's, então a força resultante é igual todo mundo que tem i primeiro, e quem que tem i? Esse cara e esse cara aqui, porque o F2 não tem i. Então, colocando o positivo primeiro para ficar mais fácil ler, F3x menos raiz de 3 sobre 2 F1, tudo isso na direção I. E agora, F2. Ou melhor, todo mundo que tem J, não só F2. Então eu tenho, todo mundo tem J. Vou pôr F2 primeiro porque ele é positivo, depois menos F1 sobre 2, e do lado de cá, mais F3y positivo, porque eu não sei ainda quem ele é. Ele pode ser inclusive negativo. Aliás, talvez ele seja. Mas aqui não importa, porque o sinal vai sair automaticamente quando eu concluir isso aqui, vocês vão ver. E aí, pela segunda lei de Newton, a força resultante, vamos fazer aqui em cima, tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Então, se eu souber quem é a aceleração e a massa, eu sei quem é a força resultante. Eu consigo igualar com esse daqui para descobrir quem é. E eu sei isso? Eu acho que eu sei. Eu tenho aceleração. Tenho ela em módulo, 3 metros por segundo ao quadrado. Tenho a massa e tenho o ângulo. Então, quem é a aceleração? Ela é o módulo da aceleração. Vamos olhar aqui de novo. O ângulo é 50 graus. Ó. Então, ela é o módulo da aceleração vezes cosseno de 50 graus na direção I, mais o módulo da aceleração vezes seno de 50 graus na direção J. Isso aqui vai dar quebrado, 50 graus não é um daqueles ângulos bonitos, né, que a gente, como raiz de 3 sobre 2, meio, raiz de 2 sobre 2, que a gente pode representar. Bom, quem é a aceleração? A aceleração é 3, um algarismo significativo só? Um só. 3 metros por segundo ao quadrado, vezes cosseno de 50 é 0,642778, eu vou parar por aqui, e mais 3,0 vezes seno de 50, e seno de 50 é 0,7660J. Bom? Então, 3 vezes cosseno de 50, com dois algarismos significativos, é 0,60... Opa! 3 vezes cosseno de 50 é 1,9. E mais 3 vezes seno de 50 é 2,3 J, e aí põe a unidade aqui fora, metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. Quem é a força resultante, então? Ela é totalmente determinada por essa relação. Ela é massa vezes aceleração. E eu consigo até escrever ela utilizando essa simbologia aqui de cima. Ó. Ela é massa vezes aceleração, que eu vou colocar em evidência, e a parte vetorial é cosseno de 50 graus I mais seno 50 graus J. Eu posso usar assim porque eu vou calcular de novo o seno e o cosseno quando for necessário para mim aqui embaixo. Bom, pela soma de forças eu sei que a força resultante deveria ser isso. Se eu soubesse quem é essa força,
E se eu soubesse quem é essa componente da força 3 aqui, essa e essa. Pela segunda lei, a força resultante deveria ser isso. Elas têm que ser iguais. Este tem que ser igual a esse. E dois vetores só são iguais se as suas componentes são iguais. Só são iguais se essa componente é igual a essa, quem está com I é igual a quem está com I, quem está com J é igual a quem está com J. Então vamos escrever isso. Quem está com I? Eu tenho massa vezes aceleração vezes cosseno de 50 graus. E do outro lado, quem está com I? Eu tenho a minha incógnita, que é F3x menos a raiz de 3 sobre 2, F1. Quem está com J? Eu tenho massa vezes aceleração vezes o seno de 50i, que é igual a F2 menos F1 sobre 2 mais F3y, que é quem eu quero saber. Então eu quero saber esse cara e eu quero saber esse cara. O que eu faço? Isolo. Simples assim. Primeiro, esse daqui. F3x é igual ao que já estava do lado de cá. Massa vezes aceleração vezes cosseno de 50 graus. Esse com menos passa somando, vira mais raiz de 3 sobre 2, F1. Mesma coisa do lado de cá. F3y é igual, esse já existia do lado de lá, MA vezes seno de 50 graus, menos F2, mais F1 sobre 2. Esse aqui sobrou sozinho do lado esquerdo. Colocando valores agora. Massa, 0,20. Aceleração, 3,0. Cosseno de 50. A gente vai puxar da calculadora. Mais raiz de 3 sobre 2, também vou puxar da calculadora, vezes F1, e F1 eu vou puxar lá atrás para ver quem era. F1 era 10 newtons e F2 20 newtons de módulo. Então, vezes F1, que é 10 newtons. Então, tendo só dois algarismos significativos. Fazendo do lado de cá, primeiro ponto 2 vezes 3 vezes cosseno de 50, isso aqui dá 0,38. Okay? Vamos escrever aqui em cima. O que dá isso daqui? 0,3856. Só que apenas dois algarismos significativos vai me interessar, porque aqui só tem dois, aqui tem dois. Do lado de cá, eu tenho a raiz de 3 sobre 2 vezes 10. Isso daqui dá 8,660. Mas, de novo, só os dois primeiros algarismos me interessam. Então, esse cara com dois algarismos tem duas casas depois da vírgula. Esse cara com dois algarismos só tem uma casa depois da vírgula. A soma dos dois vai resultar num número, então, com só uma casa depois da vírgula. Então, esse aqui mais o anterior. E o resultado é, já arredondando para ficar uma casa depois da vírgula, 9,0 newtons. Mesma coisa do lado de cá. 0,20 vezes 3 vezes seno de 50 graus vezes, não, agora não é mais vezes. Agora é menos F2, que era 20 newtons, e aí mais F1, que é 10, sobre 2. Ok, o que está acontecendo aqui? Vamos lá, parte por parte. Do lado de cá eu tenho ponto 2 vezes 3 vezes seno de 50. Então, essa parte aqui inteira resulta em 0,4596. Só os dois primeiros interessam.
menos 20 e 10 sobre 2 é 5, com dois algarismos significativos. Isso daqui é 5,0, mas esse cara aqui, 20, tem nenhuma casa decimal. E esse é o problema. Esse cara tem nenhuma casa decimal. Ou seja, isso aqui vai somar numa casa onde esse 20 não importa. E eu vou olhar no enunciado para ter certeza que não é 20,0. E ó, não é só 20. Isso se chama soma insignificante. Esse termo inteiro, 0,45 ou 46, porque são só dois algarismos, é insignificante frente a esse 20 newtons. Não vai mudar nada no resultado. Vai ser simplesmente menos 20 mais 5, que é menos 15. Não preciso nem da calculadora para saber. Menos 15 newtons. Quando que isso aqui somaria? Se isso aqui fosse, por exemplo, de repente, esse número aqui, ó, ao invés de ser 5,0, fosse 5,5, 5,5, qualquer coisa nessa casa. Porque aí sim, essa casa poderia somar com esse 4 e talvez carregar 1 para a próxima e acabar aparecendo depois da vírgula e modificando esse 5 aqui. Mas também lembra que esse algarismo, o último da direita, é o duvidoso, então ele dá 1 para mais ou 1 para menos, não faz diferença alguma. E aí, resposta em componentes é que F3 é igual a 9,0 e menos 15 J newtons. Como eu prometi para vocês, a componente Y teria que ser negativa, porque eu tinha que ter... eu prometi que a componente X tinha que ser positiva para poder cancelar esse cara aqui, e de fato e podia ser positivo ou negativo, a gente não sabia ainda o balanço de forças, mas obviamente o Y tem que ser negativo. Por quê? Porque eu tenho esse F2 que é 20, esse cara aqui é menor que 10, então eu preciso ter alguma coisa aqui balanceando para fazer essa força resultante em X ter o valor que tem, que é uma força pequena, porque em X ele é 1,9 vezes 0,2 da massa. Então é um número bem pequeno mesmo. Bom, é isso. Vamos lá? Nós estamos sempre de olho no tempo. Nós estamos com 47 minutos. Eu acho que eu consigo resolver o próximo e encerrar em 1 hora. E aí o resto vai ficar para um próximo vídeo. Não, eu não consigo. Esse cara vai precisar de mais tempo do que 1 hora. Então, eu vou parar por aqui esse vídeo com apenas 2 exemplos. Nós ainda temos muitos exemplos pela frente, incluindo o principal deles, que é esse do elevador, que é o mais interessante de todos. Todos têm algo a ensinar, mas aquele do elevador é o mais interessante de todos. É isso por enquanto, então. Vejo vocês no próximo.